Na minha primeira semana nesse novo emprego, eu comecei o processo de onboard, tive que estudar algumas coisas, testei novos ônibus, inclusive foi o meu aniversário e eu vou te contar alguns detalhes nesse vídeo. Eu não vou falar de como é que foi o meu primeiro dia, porque nesse vídeo aqui eu fiz um vlog do meu dia inteiro ali, do primeiro dia começando aqui nessa nova empresa. Eu vou deixar aqui nos cards, mas também é um vídeo anterior a esse que você está assistindo agora. Na terça-feira eu fui trabalhar e eu consegui ler 55 minutos, velho. Eu nunca li tanto tempo assim de forma contínua na minha vida. E hoje na empresa eu precisei me apresentar, né? Como, tipo, eu tava começando ontem, hoje a galera foi pro escritório. Então, tipo, ninguém me conhecia ali. Mas foi coisa bem simples, né? Tipo, eu falei meu nome, minha idade, falei que eu fiz transição de carreira. Então foi algo bem resumido, assim. E um outro colega também que entrou uma semana antes de mim, ele também se apresentou assim da mesma forma. Foi bem resumido. Depois disso eu fui continuar ali o processo de onboard e eu estou revisando algumas coisas relacionadas a PO e eu acabei perdendo um certo tempo tentando entender o porquê que eu estava conseguindo acessar um método de outra classe em uma classe que eu tinha criado que não tinha nada a ver. Tipo assim, eu fiz essa classe carro e tinha um método de abrir as portas desse carro, né? E aí eu fiz uma classe moto, só que eu tava conseguindo acessar o método de abrir as portas na classe da moto, o que não fazia nenhum sentido. E isso me deixou bastante intrigado e eu demorei um tempinho ali no código para poder descobrir onde que eu tinha errado. E eu percebi que eu tinha criado a moto, né, a partir da classe carro, igual tá aparecendo aqui nessa foto. E aí depois eu fui conseguir corrigir isso aí, foi bem rápido, né? E aí eu parei de ter acesso ao método da classe carro, né? E engraçado que na primeira empresa que eu trabalhei, né, a gente utilizava a PO lá. O Davi, ele me explicou bastante coisa, só que eu não conseguia entender basicamente nada, assim, era bem superficial as coisas que eu compreendia. E agora, depois de já ter trabalhado, tido experiência com outras coisas, usando o PO também, tá tudo fazendo mais sentido assim, entendeu? Tá tudo muito mais simples. Na hora do almoço eu assisti ali um pouco de The Chosen para poder treinar o meu inglês, né? Eu assisto com áudio e legenda em inglês. Também troquei uma ideia ali rápida com o pessoal do escritório para poder conhecer um pouco mais a galera. E na volta do almoço eu continuei ali estudando o PO. Quando deu mais ou menos ali umas 3 horas, eu fiz uma pausa para poder fazer um lanche aqui no escritório. E eu acabei descobrindo, velho, que tem um cara aqui na empresa que ele tem 27 anos que ele trabalha com ABAP. E 27 anos é o que eu tenho de idade, velho. O cara tem 27 anos trabalhando com uma linguagem de programação. Tipo, é tempo demais, assim, é uma vida, entendeu? E pra quem não sabe, a ABAP é uma linguagem que a SAP, ela desenvolveu, né? A SAP criou essa linguagem chamada ABAP. E de volta nos estudos, eu fiz um exercício hoje para poder fazer um MapPad. Não sei como é que se pronuncia, mas eu vou deixar o nome aqui. E esse exercício era para poder tornar as propriedades de um objeto opcionais. E aí eu tinha que fazer, tipo, uma função para poder atualizar um objeto apenas com as propriedades que a gente estava passando ali, né? Apenas com os dados que a gente estava fornecendo. E eu nunca tinha feito algo parecido, né? Porque nos outros projetos que eu trabalhei, nas outras empresas, a gente recebia esses dados através do controller, passava ali para os IKs, dos IKs a gente passava para o repositório. E o repositório meio que tinha um método lá, tipo, de update, um exemplo. E a gente passava os dados que a gente está atualizando, né? Então eu nunca precisei transformar algo em opcional para poder tratar isso mais manual, entendeu? Então foi até interessante, comecei até a pensar em alguns outros casos que de alguma forma poderia utilizar disso aqui. E hoje é 19/6, é o meu aniversário, cara. Eu teria o dia hoje de folga, mas eu fiquei meio sem jeito de folgar no terceiro dia de trabalho. Então eu fui trabalhar mesmo assim. E aí eu fiquei de tirar esse dia de folga um pouco mais pra frente. Inclusive, hoje eu vim mais cedo para poder testar outro horário de ônibus, né? E valeu muito a pena porque eu fiz o percurso aí de mais ou menos uns 45 minutos. O que normalmente eu levaria ali entre 1 hora e 1 hora e 10. E aí eu continuei estudando, só que agora eu estudei coisas relacionadas ali ao generic do TypeScript e também ao Destruction. Inclusive, eu nunca vi esse negócio de Destruction na minha vida. E outra coisa é que eu não vou ficar mostrando tudo que eu tô estudando, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e vai ficar chato também. E aí, como sempre, teve aquela pausa ali para poder fazer um lanche no escritório. Inclusive, esse bolo aqui tava muito bom, velho. E hoje, como eu cheguei mais cedo, eu saí ali por volta de 4h50. E aí eu consegui ler um pouco ali no ônibus na hora que eu tava voltando para casa. E ainda bem que a parte que tava ali com o trânsito foi só um pequeno pedaço ali do trajeto, né? O resto foi muito de boa. Tive economia aí, né? Essa parte de trajeto de mais ou menos 30 minutos hoje. Eu queria pedir a sua opinião aqui, porque você vai me ajudar em como que eu vou estar criando os próximos conteúdos aqui do canal. Agora eu trabalho de forma híbrida, né? Então, tipo, tem essa parte de eu ir pro escritório, tem o trajeto, tem as interações lá no escritório também, como que é minha rotina no escritório. Então, eu queria saber se vocês querem que eu fale também sobre essas coisas. Tipo assim, às vezes rola algumas coisas engraçadas lá no escritório e se for algo, sei lá, algo que vale a pena eu contar e algo também que eu possa contar,
Eu quero saber se é pra mim trazer essas coisas aqui pro vídeo também. Às vezes tem coisas úteis relacionadas a coisas técnicas também, coisas úteis de verdade, assim, que eu acabo pegando também nessa questão do escritório. Tem também a parte do trajeto, né? Tipo, como tá sendo os perrengues, a questão dos meus estudos dentro do ônibus também, que é algo que eu tô fazendo com frequência, que se eu achar coisas úteis relacionadas a isso, se é pra me trazer aqui nos vídeos também. Ou não, né? Ou então eu faço como eu tava sempre fazendo, porque antes eu trabalhava home office, então basicamente eu não tinha nenhuma interação, não tinha nada de trajeto, era só o trabalho, só a parte técnica mesmo. Então, em resumo, os vídeos eram assim, recebi essa task, preciso entregar isso aqui. Pra mim poder fazer isso, eu tive que, sei lá, aprender tal coisa, eu quebrei a cabeça com isso, tive dificuldade com essas coisas aqui, precisei pedir ajuda nesse ponto aqui. Enfim, consegui resolver e entreguei a tarefa. Então, basicamente, meus vídeos eram todos relacionados só a essas partes mais técnicas do dia de trabalho. E agora tá na mão de vocês, comenta aqui que eu vou ler todos os comentários referente a isso. E eu quero saber se eu trago, de fato, o dia a dia, resumidamente, né, as partes mais úteis, assim, do dia a dia mesmo, vida real, ou se eu foco mais só na parte técnica ali, né, a parte da vida real também, mas só a parte técnica referente às tarefas do trabalho. E hoje eu passei a manhã inteira nesse negócio de Decorator, cara. Eu não tava conseguindo entender direito algumas coisas. E eu fiquei meio sem graça, assim, de perguntar, né? Porque era a parte ali do onboard e tal. Só que mesmo assim eu perguntei se a galera, tipo, que fez o onboard antes de mim, se eles... O que eles fizeram, né? Se eles conseguiram entender ou se era culpa minha mesmo, né? E aí eu acabei descobrindo que eles não usavam isso muito no dia a dia de trabalho. E o rapaz que entrou uma semana antes de mim, ele também tinha pulado essa parte dos exercícios referente aos Decorator. Então se eu não tivesse perguntado, né? Eu, tipo, teria perdido muito mais tempo nessa questão aí só desses Decorator. E, cara, de tarde lá no trabalho rolou algo muito engraçado, velho. Um júnior, sempre tem que ser um júnior que faz essas cagadas, né? Ele pegou todos os iogurtes que tava dentro da geladeira e jogou tudo fora, velho. Mas, olha só o contexto. Ele tinha pegado um iogurte que tava ruim, e aí ele perguntou pro sócio da empresa se poderia jogar fora, né? Na verdade, ele nem perguntou, o cara foi e mandou ele jogar fora. E aí o cara falou, cara, pode jogar tudo fora. Aí ele falou assim, tem outros aqui dentro da geladeira. É pra jogar fora também? Aí o cara, tipo, os caras estavam ocupados e tal. O cara falou, não, pode jogar tudo fora. E aí ele pegou tudo e jogou fora. Só que um outro sócio da empresa tinha comprado mais iogurtes, meu Deus, daquele mesmo dia pela parte da manhã. E aí quando ele foi na geladeira pra poder pegar, não tinha nenhum lá, tipo, o cara tinha jogado tudo fora. E acabou que teve meio que uma confusão aí, né, entre essas informações. Era pro Júnior jogar fora só aqueles iogurtes que foram comprados na remessa passada, não aqueles que foram comprados naquele período da manhã. Só que nem foi culpa do cara, entendeu? Meio que os caras meio que se perderam assim nas informações e ele acabou jogando tudo fora, velho. E, tipo assim, a gente ficou rindo horrores de sair ali naquele dia. E tipo, já tem uns 15 dias que isso aconteceu e até hoje a gente dá risada disso aí, velho. E hoje é dia de home office aqui na empresa e eu comecei a estudar Solid. Fiz alguns exercícios que estava pedindo. O primeiro era essa questão desse princípio aqui. E eu precisava criar uma classe forma e depois criar classes derivadas, né? Tipo uma classe quadrado e depois uma classe retângulo. Então eu fiz isso aqui. E depois tinha um outro que era para mim poder fazer os princípios ali da segregação de interface e da inversão de dependência em um sistema de pagamentos. Então eu fiz aqui uma interface, método de pagamento. E aí depois eu fiz as classes, né? Eu fiz aqui uma classe com o nome pagamento com boleto e outra classe com o nome pagamento através do cartão. E aí eu criei o meu sistema de pagamento que recebia um método de pagamento, né? Independente de qual método que fosse, né? Ele tá recebendo aqui a parte ali da interface. E aí a gente consegue agora criar as nossas classes, né? Um sistema de pagamento 1, a gente tá instanciando aqui e depois a gente tá passando um método de pagamento, né? Eu tô pagando aqui tipo com cartão, depois eu tô pagando aqui através do boleto, né? E aí que a gente consegue ter um sistema um pouco mais modular, né? E aí meio que eu acabei essa parte do TypeScript do onboard, agora eu vou iniciar uma outra parte, né, que seria a parte ali do CAP, que é um framework da SAP. E essa foi a minha primeira semana trabalhando nesse novo emprego, eu tô curtindo demais. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e a gente se vê na próxima semana.